Tem um ditado que diz que quem não tem um lado, não tem um fundo. Zé da Manga. Tudo. Eu acho engraçado que tu tem ditado pra esse povo antigo. Fala, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E você está aqui no Alves Podcast. Eu tô aqui com o meu amigo Marcelo. Ele esteve aqui ano passado. Foi ano passado, foi, Marcelo? Ano passado. Que demais. E o nosso governo... ele realmente dá muita munição pra gente falar dele, né? E lembrando que eu não concordo e nem discordo, muito pelo contrário. Apresenta aí, Marcelo, fala pra galera aí. Fala, galera. Boa noite. Me chamo Marcelo, né? Estou aqui mais uma vez participando do podcast do meu amigo. Queria agradecer, né, pelo convite. Né? Tamo junto. E dizer que é um privilégio imenso, né, a gente estar aqui, né, conversando sobre um assunto, né, que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida. A gente entende que ano que vem é um ano de eleição, né, onde vai ter também várias situações que podem ocorrer. Enfim, teremos muito repertório aí pra gente discutir, né, nesse podcast. É isso aí. E Marcelo, eu tenho a minha opinião formada sobre a taxação do Trump e tal no Brasil. Eu tenho o meu porquê, muito embora não seja uma verdade universal. Mas eu acredito 99% que o motivo seja esse da taxação. Mas antes, eu gostaria de saber a tua opinião. Então, é um assunto, né, que diverge os dois lados, né? A gente vê muito nas redes sociais, né, dois lados, né, onde aponta, né, que o maior culpado dessa taxação, né, é Bolsonaro, filho do Bolsonaro, enfim. Por outro lado, né, um grande percentual de pessoas, né, apontam pro governo, né, atual, pro Lula, né. Mas, enfim, quem seria o culpado? Eu observo, né, os fatos, né, e dá para perceber nitidamente, né, que o grande culpado, né, que favoreceu isso, né, não foi Bolsonaro, filho do Bolsonaro, enfim. Exatamente. Acredito que o Lula, né, ele mostra nitidamente que não vai com a cara do Trump. A gente percebe, né, nos noticiários, né, Lula vai na Rússia, Lula vai na China, né. Permite que os navios do Irã atraquem no Brasil. Então, assim, ele tenta mostrar explicitamente que não vai com a cara do Trump. Então, assim, isso, né, politicamente, né, atrasa muito. Porque, assim, ele como, né, governante, né, ele tem que ter uma visão ampla, né. Então, os Estados Unidos, né, é um parceiro do Brasil há muitos anos. 201 anos. É muito tempo. Então, assim, é uma relação de muito tempo, né. E é uma relação que favorece ambos os lados, né, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Então, eu vejo assim, né, a postura, né, do governo atual, né, faz com que essas medidas dos Estados Unidos, né, cheguem até nós. Então, assim, eu vejo como o maior culpado, né, é a postura do nosso governante atual. Exatamente nesse ponto aí, Marcelo, que eu queria chegar. Eu acredito essa taxação do Trump no Brasil, cara, isso aí, vamos lá, para tu entender. É por isso que política, tu não pode, assim, se tu é um político, tu não pode se posicionar muito rápido. Chegar muito rápido e cantar a vitória antes do tempo. A gente lembra que o Lula, ele sinalizou muito para Kamala Harris. Ele pontuou que realmente era a favor da vitória da Kamala Harris, que era quem ia disputar com o Trump, que disputou com o Trump as eleições. Mas até aí tudo bem. Eu sou de um partido e tu é de outro partido. Não tem problema nenhum para escolher um lado. A questão foi que o Lula, ele falou que se o Trump chegasse na presidência, isso iria representar de novo o fascismo e o nazismo nos Estados Unidos. Olha aqui a frase de um presidente que declaradamente se coloca de um lado e, ao mesmo tempo, ele faz uma crítica muito pesada
sendo que os Estados Unidos é um dos países mais democráticos que existe, além de Israel, enfim. E o Trump foi ouvindo. Ele foi ouvindo essa manifestação do Lula, em falar que a vinda do Trump seria um novo fascismo, nazismo, só que mascarado. Aí o Trump ficou ouvindo essas coisas e ficou de orelha em pé. Tá bom. Justamente. Ele não tinha sido eleito. Mas ele... Cara, tudo que tu fala aqui, tudo que qualquer governante fala aqui, cara, as pessoas acham que não. Mas isso aí chega fora ligeiro. Internet. Hoje em dia grava um vídeo, publica aqui, já era. E esse foi um peso muito grande. O Lula ter se posicionado de um lado e não só ter se posicionado, como ter se referido aí a um cara democrático como o Trump, comparar com aquele do bigodinho. Que se falar até o nome, os caras derrubam até o canal do bigodinho lá. É complicado, né? É muito complicado. Então eu acho assim, que é isso, deve a isso. Como a gente mencionou, né? A postura do Lula, né? Faz com que essas medidas, né, impostas pelos Estados Unidos, né, seja um reflexo, né, aqui pra gente. Então, assim, o Brasil, né, tem como líder, né, um presidente de esquerda, né? E aí tudo bem. Mas, assim, a partir do momento, né, que ele, né, não tenta, né, pelo menos, né, ocultar, né, essa rivalidade, né, essa questão de não ir com a cara, né. Exatamente, aquilo que eu falei, ia ficar calado. Então assim, né, ele mostra nitidamente que não é a favor, né, então ignora, né, rebate, né, então reforça, né. Então assim, foi uma das medidas, né? Então a gente não sabe, né, se teremos, né, outros, né, medidas de punição, outras punições, enfim. Mas eu vejo como um ponto muito negativo, né? Tanto para questão da repercussão mundial, falo em relação ao Brasil, né? O Brasil passa a ser visto, né, com um olhar diferente para o mundo. Já está sendo. Então, isso repercute muito mal. Se a gente for colocar na caneta, um dos vários motivos que levaram para o Trump taxar a gente, cara, tem vários. Nosso governo atual, que é o do Lula, é alinhado com o Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, que mandou prender padre, freira, expulsou. Isso não é segredo. O Lula é alinhado com o Nicolás Maduro e Nicolás Maduro está com a cabeça a prêmio, $50 milhões agora, porque o Trump considera ele como o chefe de cartel. Isso aí é o próprio Estados Unidos que está. E eles são de esquerda, o próprio Trump que está falando isso, pontuando essa situação. Vamos lá, o Lula é alinhado demais com a China, tanto que foi até na China pedir conselhos de como regular a internet. Alinhado com o Putin por ser um cara muito louco, digamos assim, entre aspas, mas é um cara eu acho até bem centrado, mas enfim, tá no governo há mais de 20 anos, já demonstra que não tem democracia, é monocracia. O Lula pegou uma plaquinha Cristina livre, cara, e você vai analisando. O cara tá escolhendo um lado, ele só tá escolhendo o pior lado. O nosso presidente, ele só se alinha com quem é ditador. E os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, hoje tem um presidente que é de direita, que é contra tudo isso. Você acha que ele vai se agradar? Você acha que ele vai... E eles têm muito poder no mundo todo. Você acha que ele não vai se manifestar? Tanto que já está se manifestando. Então, para resumir a questão do tarifaço aí, só teve uma coisa que fez com que... E pode ser que a gente seja tarifado mais ainda. Só tem uma coisa chamada língua. Moça, a língua os velhos diziam que a língua é o chicote do rabo. Mas isso é verdade. Olha que... Eu tô até imaginando aqui, as pessoas assistindo, os comentários aí, né? Vão te chamar de bolsonarista aí, cara. Eu não tenho político de estimação, Marcelo, deixa eu falar um negócio. Eu já votei no Lula, eu acho que na segunda eleição, na primeira eleição eu votei nele. Eu acredito que todo mundo tem o direito de errar, mas permanecer no erro é burrice. O próprio Lula fala, ele disse que ele não quer que o pobre estude, que o pobre seja inteligente, porque isso significa que o pobre, ele estuda, ele aprende mais, fica inteligente, ganha mais, e aí ele não vota mais na gente. O Lula que disse isso. Ou seja, eles querem mesmo o pobre como moeda de troca. Então, assim, claro que eu não tenho como eu apoiar um governo desse, onde o cara diz que eu tenho que ser pobre para estar votando nele. Assim, infelizmente, as pessoas ainda não tiveram essa claridade na mente. A gente tem que fazer uma análise conjuntural, né? Então, a gente, em todos os governos, né,
A gente percebe uma falha, né, um defeito, né, tem as suas qualidades, mas a gente precisa observar alguns pontos que você, meu amigo, mencionou agora há pouco, né? Então, assim, de qual lado realmente, né? Porque não é só política, né? São ideologias, né? Ideias, né? Ideologia é um perigo. Então, assim, que vai, para mim, né, muito a contramão, né, do que eu acredito, né, e do que, né, as ideias, né, que os princípios, né, que eu creio. Então, eu acho que a gente vive, né, num mundo muito tecnológico, né, que acaba que a gente é altamente influenciado, né, e eu percebo, né, que como você mencionou, né, isso está acontecendo, né, real, né? Então as pessoas, né, os brasileiros, né, o nível de QI, né, a cada dia que passa parece que tá. Então, assim, as pessoas não têm mais aquele senso crítico, né, de pegar tal informação, né, opa, filtrar aquilo e ó, isso aqui é de acordo com aquilo, né, que eu acredito. Não, simplesmente, né, é alimentado com aquilo, concordo com aquilo, sigo aquilo, né? Então, assim, não tem uma identidade própria, né? Não tem uma ideia formada. Né? E vai Maria com as outras, né? Isso. Só que eu vou te falar, Marcelo, depois que o Bolsonaro entrou aqui na política, cara, eu abri a mente muito pra política. Política é importante, cara. Tu tem que saber o que tá acontecendo pra tu saber opinar, pra tu saber votar. Já pensou se todo mundo votasse? Imagina, Marcelo, se em toda eleição, em todo mundo, fosse uma urna eletrônica e só tivesse um número, tu ia chegar só um número, tu ia apertar aquele número. É igual o cara que não estuda política, é igual o cara que não procura se informar. A vida dele inteira ele tá apertando só um número. Cara, e isso é uma coisa notória. Você pode ver que hoje em dia tá tão polarizado que hoje é Lula-Bolsonaro, né? Sim. Lula-Bolsonaro, pra tu ver o tanto que polarizou. Por quê? Porque depois que o Bolsonaro entrou, a gente viu claramente essa polarização. Eu vi uma entrevista, né, no Pânico, acho que é Pânico na Jovem Pan, né? E o Emílio, né, o apresentador lá, falou que, como é que é engraçado, né? O Bolsonaro, mesmo não estando na presidência, né, é um dos assuntos mais comentados em todo o Brasil. Então, assim, o nome dele sempre tá, né, rodando, né? Sempre tá na boca aí da galera. Marcelo, pegando o gancho aqui, eu tenho mais alguma coisa a falar sobre a taxação do Trump? Tu acha? Ah, sim, finaliza pra galera aí. E agora eu te coloco na sinuca de bico. E aí, é justo ou não é essa taxação do Trump? Eu acho que é reflexo. É reflexo. Principalmente daquilo que a gente comentou várias vezes aqui, né? A postura do nosso governo. Então, assim, por ser um reflexo, né, de uma atitude, né, do nosso governante aí, né, acaba que eu acho que a palavra certa não seria justo, né? Então foi um efeito colateral na postura, né? Eu vejo que foi um reflexo, né? Foi um efeito colateral e acaba que fomos penalizados por isso. Vocês entenderam? Ele tá com medo de falar, sim ou não? Ó, eu sou brasileiro, amo meu país. Eu achei errado essa taxação do Trump. Na minha opinião, é errado. Como é que eu, brasileiro, vou ficar feliz de ver o pobre trabalhador brasileiro chegar no mercado e ver tudo caro? Eu sou contra a taxação, mas é aquela história. Quando a pessoa vai pra guerra, todo já viu um morrer? Só um? Só que comparando com a taxação, ela não é só para um, é pro Brasil todo. Eu sou contra a taxação do Trump. Claro que eu sou contra. Eu não sou a favor de ver o meu país quebrar, não. Eu sou contra mais alto lá. Existe uma pecinha de trás dessa engrenagem que a gente já falou aqui, que é a que está causando isso. Então é o seguinte, vamos ver até onde vai. Já que quem tá não quer consertar, vamos ver. Eu sou contra a taxação, é isso. E assim, eu vejo assim como algo que não seja difícil, né, de resolver, de ter uma resolução, né? Então, a gente percebe a resistência por parte do nosso líder. Então, acredito que se tivesse um diálogo entre ambas as partes, né? Principalmente o Lula, né? Pode falar o nome, não dá nada não. É o Lula. É o painho.
Se ele tivesse essa força de vontade, né? Acredito que essa taxação não poderia nem estar em vigor. Então, assim, isso, né, é onde que eu destaco, novamente, um dos maiores culpados, né? É Lula. Lula da Silva. Pô, o Haddad taxa e aí já é democrático, gera emprego. É uma coisa que vai ajudar o Brasil. Aí chega o Trump e diz, então se vocês gostam de taxa, eu vou ajudar mais ainda. Aí mete 50%. Aí já não pode. Já não pode. Só quem pode taxar é o Haddad. Então, mano, por favor, né? Eu sou contra qualquer tipo de taxa. Mas enquanto tiver um motorista de ônibus pilotando um Boeing 747, não vai dar certo. É isso. É isso, meu amigo. A gente pode pular pro próximo tema? Não que eu tenha alguma coisa contra quem é motorista, né? Eu só tô falando que cada um na sua competência, né? Com certeza. Ó, Marcelo, Xandão e a Lei Magnitsky. Quase uma novela mexicana aí. É isso aí. Tu quer começar ou eu começo? Pode contextualizar aí, meu amigo. Pode ficar Bom, recentemente, o nosso ministro da Justiça, como todo mundo já sabe, Alexandre de Moraes, recebeu um strike que vale por 3. Porque no YouTube é o seguinte, você leva um strike, de boa. Você leva 2 strikes no YouTube, olha. Mas se você levar o terceiro strike no YouTube, eles cortam a sua conta, ele te bane pra sempre daquela conta. E o nosso ministro Alexandre de Moraes recebeu só um strike, meu amigo. Mas foi um strike do Trump, que já baniu ele totalmente de todo o sistema financeiro do mundo. E lembrando, Marcelo, que a Lei Magnitsky, ela foi criada só para quem, pelos Estados Unidos, é considerado ceifador de direitos humanos, quem é considerado terrorista, surrupiador, de tudo que você acredita que uma sociedade democrática possa viver. E, claro, tanto que eles consideram que quem é taxado na... Olha, taxado, hein? Quem é taxado aí na Lei Magnitsky é porque não é considerado gente boa. Isso não sei o que eu tô falando. É a própria lei. Tanto que não é todo dia que você escuta que alguém caiu na lei, na punição Magnitsky, né? E eu passo a bola aqui pra ti, Marcelo, nessa pergunta. Foi justo ou não foi? Tu acha que o ministro, ele passou do limite, extrapolou pra merecer ou não? Ou tu acha que o ministro Alexandre de Moraes tá sendo injustiçado? Assim, isso já não vem acontecendo de agora, né? Então, a gente percebe que algumas atitudes, né, do ministro, né, acaba sendo meio que abusivas, assim, a palavra que eu posso falar, né? Então, alguns comparam, né, a postura dele como um imperador, né? O imperador Xandão de Moraes. Mas, enfim, né, isso é também um reflexo, né, das atitudes, né, das condutas, né, que vem acontecendo, né, nesses últimos anos, né, e recente também. Então, eu acho que nada mais que justo, né, o que houve, né, o que aconteceu agora recente. A Lei Magnitsky, né, Magnitsky veio para confrontá-lo, né, mas é um cara que como muito dizem, né, carne de pescoço, né. Eu vi hoje que ele já entrou com a medida, né. Não sei se foi, acho que foi ele ou foi o Dino. O Dino fez isso também. Isso. E enfatizando a questão dos bancos, né, das instituições, né, não terem essa autonomia de seguir, né, a lei Magnitsky. Então, os bancos, né, deveriam seguir, né, a legislação brasileira, né, e não as leis, né, mundial, né? As leis externas. Então, assim, é um cara carne de pescoço, né, cara duro na queda, né, mas assim, a gente, né, percebe também o quanto está repercutindo mundialmente, né, o nome dele está em um dos assuntos, né, mais falados, né, não só no Brasil, como no mundo também. E acredito que não né, como algo bom, né. Então,
eu vejo como um reflexo, né, da postura, das atitudes, e acho que, né, foi justo, sim, né? Foi justo, né? Mas ele é duro na queda. Eu penso assim, Marcelo, eu acho assim que, cara, eu acredito que no fundo, lá no fundo mesmo, falando agora como ser humano, porque lá no fundo, cara, as pessoas chamam o ministro de monstro, chamam ele de bandido, chamam ele de tudo que não presta. Não sou eu aqui que vou afirmar que ele é e que não é. Mas no fundo, ele sabe que ele é um ser humano. E eu sei que ele sente que ele errou muito em ter mandado prender por 17 anos, se eu não me engano, aquela mulher que escreveu uma frase icônica do Barroso. Repete, diz pra galera qual foi a frase. Foi aquela que é... Perdeu o mané. Perdeu, mané. Perdeu o mané. Ou seja, cara, se isso não é um exagero, então, voltando à questão, ele como ser humano, ele deve ter percebido que aquilo foi pesado. Só que ele quis passar uma autoridade além da conta, que não precisava. Tenho certeza que ele seria muito mais aclamado. Ele seria visto como uma pessoa, não como esse monstro que muita gente acha que ele é, se ao invés disso ele, não, olha, você danificou o patrimônio público, vai fazer 10 horas de serviço público, esse tipo de coisa, né? Porque, cara, a gente vê uma pessoa que pinta uma estátua ser condenada a 17 anos, vê bandido sendo solto, cara, estuprador, assassino sendo solto, ladrão de celular, os caras entram e saem. Então, assim, é 2 pesos e 2 medidas. Não tem como, cara. Não tem como. É por isso que também entra aquela questão. Eles vão vendo as coisas que estão acontecendo. Quando eu falo eles, né, os Estados Unidos, eles vão vendo, a política deles vão recebendo informações. E assim como o Brasil foi taxado, a gente falou agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes, ele teve essa punição devido às atitudes que ele teve. Isso aqui aconteceu mesmo nos Estados Unidos, ele tava dando ordem. Tipo assim, se ele der ordem aqui no Brasil, beleza, é aqui no Brasil, mas ele tava dando ordem nos Estados Unidos como se ele tivesse jurisdição lá. Ele tava dando ordem ilegal para fechamento de conta, pedindo informações, dando multas pesadíssimas. Por quê? Porque eles não estavam fornecendo aquilo que ele queria, sendo que não é jurisdição do Brasil obter essas informações. Não é direito da justiça brasileira interferir em outro país. Então, assim, como é que um cara não quer ser punido se ele tá extrapolando uma esfera política que tá muito acima dele? O cara que manda prender uma mulher por 17 anos porque pintou um patrimônio público. Imagina um cara que picha as ruas aí. Com batom ainda, né? Com batom. Ela pintou com batom. Se um cara faz isso com uma pessoa, nada mais justo que ele merecer também uma punição de algo que tá acima dele. Eu cheguei a ver alguns livros, né, do Alexandre de Moraes. Li, assim, um resumo, né, das obras. E, assim, são livros, assim, bacanas, né? Sobre direito, enfim. Mas... em qual momento ele se perdeu, cara? Então, assim, eu entendo que, com base, né, nas obras deles, né, que ele escreveu ali, é algo bacana, algo fantástico. Ele é um né? cara inteligente. Mas o que houve, né? Ele se perdeu. Poder. Então, a gente percebe que ele já não tem mais aquele senso, né? Aquela percepção, né? De enxergar um pouco além, né? Então... É algo que ele está colhendo, né? O que plantou, né? Nada mais que justo, né? Essa lei Magnitsky, né? Magnitsky, para pôr um freio para gerar um confronto, né? Então ela acaba refletindo e pensando mais, né? Lembrando que aqui, galera, é o seguinte. Quem tá aqui são 2 pessoas, 2 seres humanos. Não é 2 filósofos, 2 pessoas formadas em Harvard de política, não. Quem tá aqui, ó, é quem tem sangue na veia. É ser humano que vê as coisas e tem opinião pra falar, né, Marcelo? Tem opinião pra pontuar. Isso é certo, mas isso é errado. Não, eu sou de direita, mas isso aqui que eles fizeram tá errado. Não, eu sou de direita, mas isso que a esquerda fez tá certo. Porque, como eu falei, não tem um político de estimação. É tanto que é uma opinião minha. Se o Bolsonaro ganhasse as eleições no ano que vem e ele atuasse igual ele atuou no primeiro mandato, eu nunca mais ia votar nele. Podia esquecer. Eu não votava nele nunca mais. Eu caçava outro. Porque pra mim, ele errou muito. Mas pra mim essa é a única chance e última que eu daria pra ele. Percebe, né, a diferença, né, da postura do Trump, né? Muitos, né, dizem que ele tá mais agressivo, tá mais intenso, né? Tá mais, né, pontual, mais pulso firme. Eu não tenho política de estimação, não. Aqui é só comentário mesmo de 2 seres humanos sobre a situação política do nosso país, né?
Marcelo, eu não te perguntei se tu é de direita ou tu é de esquerda. Pode perguntar? Ah, uai, com certeza. E aí, tu é de... Então, assim, tudo aquilo que eu pude ler, né, observar e entender, então, o Marcelo, né, ele acredita mais, né, do lado da direita. Pelos então, preceitos, pela... Isso, então eu me considero de direita. Pronto. Aí a gente tem que escolher um lado. Tem um ditado que diz que quem não tem um lado, não tem um fundo. Mas se tu não tem um lado, tu cai. Tu tem que ter quem não tem um lado, não tem um fundo. Tem que escolher um lado. Eu acho engraçado que tu tem ditado pra tudo. Esse povo antigo é... Se eu for contar os ditados que eu tenho aqui, meu amigo... Rapaz, a gente faz um vídeo só de ditado. Igual o Chapolin, cheio de ditado. Não, galera, mas é isso aí. Por isso que é bom, por isso que eu gosto de conversar. Eu gosto muito de conversar com gente velha. Cara, eu gosto muito de falar com gente velha, sabia? Assim, fora dos bastidores. Com certeza. Assim, porque eles têm muita experiência pra passar, muito conhecimento. Sim. É melhor que ouvir uma piada. Conversar com gente velha é melhor que estar ouvindo piada suja por aí. Eu pego outras palavras aí, né, e digo mesmo. Eu aprendo muito, né? E procuro estar sempre envolvido com pessoas mais velhas, né? Porque acredito que tem mais do que agregar, né? Tu vai conversar com os pessoal novinho, sentadão, vai novinha. Tu quer aprender sentadão? Como é que faz? Ai, que delícia. Ó. Tô fora. Bem, galera, então é isso aí. É aqui o Papo de Política no canal Alves Podcast. A gente vai estar programando uma nova parte aí para passar mais conhecimento pra galera e falar um pouco sobre política e só que com cuidado pra gente não ser banido, né? Porque vocês sabem como é que tá, né? Ser brando na hora de falar, porque se você falar com coisas que eles não concordam, aí já é discurso de ódio e aí... Marcelo, finalizei com a galera. É isso aí, pessoal. Falar de política, né, é um assunto que traz várias situações, né? Mas a gente... no momento certo, né, de forma racional, né, trazendo aqui nossas ideias, né, e nossas opiniões, né, também de forma divertida também. Pois é isso aí, galera. Fique com Deus, tudo bom para vocês aí. Valeu e até a próxima. Tchau.